O dia 24 de fevereiro já é uma data histórica e marca o início da invasão russa ao território da Ucrânia. Faz um ano que a guerra começou. Putin imaginou que tudo seria muito rápido e que em poucas semanas toda a Ucrânia estaria dominada e aos seus pés. Um ano depois, a Ucrânia ainda vive e consegue juntar todo o Ocidente em um esforço de guerra que não se vê desde a Segunda Guerra Mundial. Como foi esse ano de guerra e o que esperar para o futuro? Para você entender tudo o que aconteceu nesse período tenebroso da história da Europa e do mundo, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. Hoje, dia 24 de fevereiro, marca um ano da guerra da Ucrânia. Essa invasão do território ucraniano injustificável promovida pelo Vladimir Putin e que está levando à ruína tanto a Ucrânia e também a Rússia. A guerra sem fim, uma guerra que o Putin não tem como vencer. Tudo está fora do planejado. O Putin imaginou que em poucas semanas a guerra iria acabar, mas isso não aconteceu e provavelmente nem acontecerá. Quais são as perspectivas para o futuro? A gente vai conferir tudo no episódio de hoje, mas antes, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito, que gosta do Atualiza aí, que fica bem informado com as notícias que eu trago aqui para vocês, não esquece de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Badalhe o sininho das notificações, muito importante para você receber todos os vídeos e, claro, deixa o seu like porque nós estamos muito próximos aí da nossa marca de 100 mil inscritos. E o nosso perfil no Instagram tá aqui em cima, é só você curtir lá, chega lá, segue, faça seu comentário, porque inclusive a gente traz vídeos aqui baseado no que os nossos seguidores colocam lá no perfil do Instagram. Tamo junto? Bora aí para as manchetes que eu separei. Na verdade, eu separei basicamente aí as chamadas de vários veículos de comunicação a respeito da guerra da Ucrânia. Então vamos lá, o que disse Gazeta do Povo, a Folha, CNN, Estadão, G1 e O Globo a respeito dessa data tão importante. Começando aqui com a Gazeta do Povo. Um ano de guerra sem perspectiva de paz. Ucranianos vivem entre ontem e amanhã. Olha só que manchete interessante, né? Falando aí de uma guerra que se imaginou que seria muito rápida. Eu até imaginei lá no momento, um ano atrás, eu gravei vídeo aqui no canal. Vou fazer o seguinte, vou deixar nos cards finais o primeiro vídeo que eu fiz sobre a guerra da Ucrânia. É um vídeo bem longo, tem quase uma hora aí, que eu explico todos os detalhes da invasão, com mapas. Vou deixar nos cards finais aqui para você que quer entender melhor esse conflito. Mas imagina a situação. Toda vez que eu vejo uma situação de guerra, eu tento me colocar no lugar daquela população, principalmente dos civis que ali estão, que simplesmente tinham a sua vida tranquila, tinham planos, projetos e simplesmente, sem aviso, a sua vida foi completamente alterada. Milhares tiveram que fugir da Ucrânia. É a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. São milhões e milhões de ucranianos fugindo, que foram para países vizinhos para tentar uma vida minimamente tranquila, fora todos aqueles que ficaram na Ucrânia para lutar. Muitos já morreram no conflito, outros permanecem lutando, fora aqueles que sofreram algum tipo aí de problema lutando na guerra ou sendo simplesmente um civil e que foi afetado por bombardeiros, porque o Putin, como um bom ditador covarde, ataca os civis ao invés de atacar os militares, ataca os civis como forma de chantagem, como forma de pressão. Olha as letrinhas pequenas aí da Gazeta do Povo. Maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, não tem perspectiva de negociações. É exatamente isso. Não temos uma perspectiva de negociação. O Putin não vai aceitar sair dos territórios da Ucrânia de mãos abanando. Ele move uma guerra de bilhões de dólares para o seu próprio país, praticamente já dizimou todo o seu exército profissional, tem a necessidade de convocar cada vez mais reservistas e pode ter certeza, ele ainda vai convocar muitos mais reservistas para isso. E não adianta achar que vai ter um acordo de paz onde o Putin aceita a derrota, que ele fala, olha gente, desculpa aí, eu matei milhões de ucranianos, milhões de russos, gastei bilhões, dizimei o meu exército, mas eu tô indo embora, desculpa aí, devolva a Crimeia, devolva a região do Donbass. Isso não vai acontecer. Então um acordo de paz, por mais que a ONU fale sobre isso, hoje até o Lula fala sobre acordo de paz. O Lula sem noção aí, tentando se colocar no cenário geopolítico internacional, mas simplesmente não vai ter paz, pelo menos não a curto prazo, ao meu ver. O que disse a Folha de São Paulo a respeito? Primeiro ano da guerra da Ucrânia consolida a nova ordem mundial.
Olha só que enfoque interessante. De fato, temos uma nova ordem mundial. E podemos dizer que a guerra da Ucrânia tira a Rússia desse contexto da nova ordem mundial, porque a Rússia conseguiu comprovar o que ninguém imaginava. Ninguém imaginava que a Rússia fosse um exército tão despreparado quanto tem sido. Todo mundo via a Rússia como um exército importantíssimo, um exército muito forte, mas que lutar contra um país vizinho, fraco, que é a Ucrânia, não conseguiu seus objetivos militares. Claro, tudo isso por conta da ajuda quase que ilimitada do exterior, né? Dos países como Estados Unidos, como o Reino Unido, a União Europeia como um todo, financiando aí a guerra para justamente proteger a Europa. A Ucrânia virou uma espécie de estado tampão contra o imperialismo russo. Então, uma nova ordem mundial se forma, aonde a OTAN, essa sim, conseguindo provar o seu protagonismo, fortalecimento dos países europeus membros da OTAN, mais investimento nas forças armadas, principalmente países fronteiriços, Finlândia, Polônia, o renascimento da Alemanha como potência militar, a OTAN se consolida. A Rússia enfraquece, perde poder na geopolítica internacional do ponto de vista militar, principalmente, e a China entra como fiel da balança nessa questão. A China vai ser, na minha opinião, determinante para os próximos anos de guerra. Sim, próximos anos. Eu imagino que essa guerra vai acontecer como foi a guerra do Afeganistão, tanto a guerra do Afeganistão dos anos 80 da União Soviética, como a guerra do Afeganistão dos Estados Unidos nos anos 2000, a partir de 2003, né, se eu não estiver enganado, 2000, anos 2000. E aí você vai ter por conta do 2001, né, foi por conta dos atentados lá de 11 de setembro. Também a mesma coisa aconteceu no Iraque, a mesma coisa aconteceu no Vietnã. Eu acredito que essa guerra ainda vai durar muitos anos, talvez até mais de uma década. Olha só a letrinha pequena aí, ó. A agressão russa une Ocidente, amplia a disputa entre Estados Unidos e China e vê novos atores no palco. Exatamente como eu falei aqui, não tinha nem lido as letrinhas pequenas ainda, mas exatamente isso, consolidou a OTAN, né? A OTAN hoje é, sem dúvida nenhuma, a maior força militar do planeta. Já era na teoria, mas agora ela prova isso. Ela mostra o que ela pode fazer quando ela se une. Inclusive, isso é um grande recado para a própria China. A questão de Taiwan, você não tem a dúvida que a China tem acompanhado muito, mas muito de perto, a questão da Ucrânia, justamente como se fosse um balão de ensaio para o que poderia vir a acontecer na ilha de Taiwan. E é por isso que eu acredito que a China vai segurar, vai colocar o pezinho no freio naquela obsessão que eles têm por invadir e recuperar a ilha de Taiwan. CNN, o que diz a CNN a respeito da guerra da Ucrânia, desse um ano, né, dessa triste guerra? Envolvimento da OTAN no conflito na Ucrânia pode aumentar risco de guerra nuclear, avaliam especialistas. Olha aí, a guerra sem fim, a guerra que não pode ser vencida. É isso que se trata a guerra da Ucrânia, a guerra que não pode ser vencida, porque as armas nucleares são as armas de dissuasão. Durante toda a Guerra Fria, eu sempre falo isso para os meus alunos em sala, as armas nucleares foram uma espécie de seguro da própria humanidade. Por mais que elas colocassem o medo da extinção, do apocalipse, né, do holocausto global, mas elas também foram uma espécie de seguro, porque os dois lados tinham medo de usar as armas nucleares porque sabiam que o inimigo iria retalhar. Inclusive existia uma situação chamada MAD, que era a destruição mútua assegurada, né, com sigla em inglês. Simplesmente qualquer lado que atacasse, o outro iria revidar e todo mundo seria destruído. Então houve um equilíbrio de poder durante a Guerra Fria e eu acho que isso volta a acontecer agora na guerra da Ucrânia. O risco de uso de armas nucleares é real? Sim, ele é real e ele é extremamente preocupante. Contudo, a utilização de uma arma nuclear na Ucrânia pode gerar uma reação em cadeia. A Rússia poderia estar legitimando outros países a fazerem uso dessas mesmas armas. Agora, a Rússia, nesse aspecto, tem uma vantagem. A Rússia tem armas nucleares de todos os tipos, tanto as mais poderosas, de grande magnitude, inclusive as armas que são chamadas de armas táticas, que são armas nucleares, mas são armas nucleares de campo de batalha. Ela tem um espectro menor aí, o seu raio de ação, de explosão é muito menor. A Rússia poderia sim utilizar esse tipo de armamento na Ucrânia, uma vez que a Ucrânia não tem esses armamentos. E a Rússia iria chantagear todo o Ocidente. A Rússia utiliza essas armas, coloca toda a sua força nuclear de prontidão e avisa: se algum país passar tecnologia nuclear para a Ucrânia, a Rússia iria retalhar
esse país, seja Estados Unidos, seja Reino Unido, seja qualquer outro país, França, que tenha essa arma nuclear. E aí sim o mundo ficaria ali em suspensão. Então eu acredito que um ataque nuclear russo na Ucrânia, ele é possível e ele aconteceria primeiro, tá? A Ucrânia jamais lançaria uma arma nuclear na Rússia, porque a Ucrânia primeiro não tem essa arma nuclear e não acredito que ela conseguiria isso, nenhum país entregaria armas nucleares à Ucrânia, principalmente como forma de ataque. Mas a Rússia sim poderia passar essa linha vermelha, né, que são das armas nucleares, utilizar isso na Ucrânia e colocar o mundo aí numa situação, numa sinuca de bico, uma situação extremamente complicada, aonde ou o mundo vai ter que mostrar força e atacar a Rússia de alguma forma, ou simplesmente o Vladimir Putin vai dar início aí a uma nova era, a era das armas nucleares. Lembrando que elas só foram usadas em 45 no Japão, Hiroshima e Nagasaki, por um motivo muito simples. Os Estados Unidos eram o único país do mundo que tinha essas armas nucleares. Olha só a letrinha pequena aí, ó. A guerra na Ucrânia completa um ano nessa sexta-feira, 24. O conflito que já deixou milhares de mortos e de desabrigados parece longe do fim, longe do término, né? Realmente, muito longe. Eu acredito que vai durar décadas. Mas e o Estadão? O que o Estadão falou aí, ó? Um ano da guerra da Ucrânia. Relembra os principais momentos. Então lá no Estadão tá fazendo uma narrativa de tudo o que aconteceu, os principais momentos desde o dia 24 de fevereiro do ano passado, 2022. Letrinhas pequenas. Há um ano, Putin ordenou a invasão da Ucrânia em um discurso no qual acusou o Ocidente de usar Kiev como trampolim para atacar Moscou. Claro, isso é uma guerra de narrativas também. A guerra também é uma guerra de narrativas e o Putin, desde o início, ele fala que não é uma guerra, uma operação militar especial. Uma mentira, o Putin é um ditador mentiroso, um autocrata que está há décadas à frente do governo russo e impede qualquer oposição de existir, com perseguições, prisões, desaparecimento, assassinatos, tudo isso acontece lá na política russa. E simplesmente o Putin utilizou esse discurso como se a Ucrânia não tivesse o direito de traçar o destino da sua própria nação. A aproximação com a OTAN, porque justamente tem medo do imperialismo russo. Então a Ucrânia é soberana e tem o direito, e o mundo tem provado a soberania da Ucrânia, fornecendo armas e o exército ucraniano extremamente corajoso defendendo a sua casa, a sua terra, a sua pátria, causando um desastre no exército russo. É isso que tem acontecido, claro. Para os ucranianos é muito pior. São civis ucranianos que estão morrendo. Lá em Moscou a vida continua relativamente normal. Mas eu acredito que vai chegar o dia que a Ucrânia vai acabar atacando Moscou. G1 disse assim, ó, um ano de guerra na Ucrânia. Entenda as diferentes fases da invasão russa. Também muito importante, letrinhas pequenas. A ação da Rússia, que começou no dia 24 de fevereiro de 2022, causou milhares de mortos e obrigou milhares de ucranianos a deixarem suas casas. Esse é um dos lados mais tristes da guerra da Ucrânia, aliás, de qualquer guerra, que são civis que são atacados, mortos, feridos e refugiados, milhões que têm que fugir. Lá no dia 24, nas primeiras semanas da guerra, tem vídeo aqui no canal falando disso, né? A quantidade de refugiados, principalmente indo para a região da Polônia. E aí temos a última manchete que eu separei para você do jornal O Globo, que diz assim, ó, guerra na Ucrânia, Volodymyr Zelensky diz que foi um ano de dor, tristeza, fé e união. Tá aí o cara, Volodymyr Zelensky, sem dúvida nenhuma a personalidade do ano. O cara que era ator, comediante, visto como um palhaço, se tornou um grande estadista e está sim defendendo seu território. Teve todas as oportunidades do mundo de deixar a Ucrânia, de deixar Kiev lá no início do conflito, mas está defendendo o seu país e tem feito aí uma peregrinação por países do mundo para conseguir recursos e armas para a sua defesa, para a defesa do seu país. Esse sim, um herói de guerra, um herói de batalha, o cara que é a personalidade do ano de 2022, sem dúvida nenhuma. Presidente divulgou um vídeo aos ucranianos no dia em que a invasão russa no país completa um ano. Esse tem legitimidade para falar. Quem não tem legitimidade para falar é quem? É o senhor Vladimir Putin, que só conta mentiras na televisão, mas não tem coragem de encarar uma mãe russa que perdeu seu filho numa guerra injustificável. Guerra da Ucrânia completa um ano, um triste momento para a história da Europa, para a história da humanidade, com graves consequências para o presente e para o futuro. Vou ficar aqui fazendo toda a cobertura, acompanhando tudo que está acontecendo nessa guerra que infelizmente assola hoje a Europa e que pode ter uma escalada no mundo. Para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo, que vai acontecer, porque eu vou estar aqui analisando tudo, é muito simples. É só você clicar aqui na logo do canal, clica aqui, se inscreve, vem para o lado de cá fazer parte aí dos 100 mil inscritos, porque nós já estamos chegando nessa marca.
importantíssima para o canal. Não esquece de badalar o sininho das notificações e deixar o seu like para o YouTube entregar para todo mundo. Olha, o vídeo de amanhã, fundamental, o Brasil sendo chantageado pela Alemanha. Se liga no vídeo de amanhã, já curte e compartilha isso com todo mundo. Tamo junto? Beijão do Tobi, dia 24 de fevereiro, uma data histórica, uma data que vai ficar na memória de todos aqueles que viveram esse período. Muito triste, um ano de guerra. Guerras não deveriam mais acontecer no mundo. Fica com Deus, eu volto no próximo episódio. Tchau!